Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos sentar um minutinho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. São José. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao último domingo do tempo da Quaresma. Eu gostaria de iniciar a minha reflexão hoje falando da segunda leitura de Paulo aos Filipenses. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na cadeia, ele já estava preso. E vocês viram a densidade dessa carta de Paulo? Como é bonito ouvir Paulo falar, não? Quem era Paulo? Paulo, antes da sua conversão, quando se chamava ainda Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um homem letrado, conhecedor da filosofia clássica, conhecedor do judaísmo. Era um cara inteligente, com vigor. Esse era Saulo, homem forte, estudado, rabino. Era um homem forte. E é interessante perceber que na história da vida desse homem, como que Deus, na pessoa de Jesus, conseguiu, na beleza do Espírito Santo, alcançar esse homem letrado e mudar a vida desse homem. De perseguidor a um cristão fervoroso. Jesus alcançou esse homem
e fez com que esse homem mudasse de vida, não? Naquela célebre passagem, quando Saulo estava indo para mais uma matança dos cristãos, não? No meio do caminho, quem aparece para ele? Jesus. E ele cai do cavalo numa visão de Jesus, e ali acontece a conversão dele. E de Saulo começa a se chamar Paulo. E de perseguidor acaba passando a um grande evangelizador do cristianismo. E é bonito ouvir hoje Paulo, na prisão já preso, dizendo: eu considero tudo como lixo. Tudo que eu era antes, eu perdi muita coisa. E eu poderia ser um homem muito forte aqui no judaísmo, pela minha condição, pela minha inteligência, por tudo que eu era. Eu tinha um futuro brilhante dentro do judaísmo. Mas eu considero isso tudo lixo. Eu perdi tudo. E como ele perdeu muita coisa. Mas nada se compara a uma coisa que eu ganhei nessa vida. Ele falou isso. Uma coisa: Jesus de Nazaré. O resto, lixo. Não importa o que eu perdi, não. Para mim, o mais importante foi permitir com que Jesus me alcançasse. Me alcançou e transformou a minha vida. Mudou a minha vida. Agora vem a parte bonita da segunda leitura, não? Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está à frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber, em Cristo Jesus. O que ficou para trás, ficou para trás, ou deixo para trás, agora eu vou olhar para frente. Bonito, não? E aqui está a primeira mensagem que eu gostaria que nós levássemos para casa dessa liturgia da palavra. Deixar-se ser alcançado pelo Cristo, permitir ser alcançado por Ele, para que, uma vez alcançado pelo Cristo, Ele possa transformar a nossa vida, fazer de nós uma pessoa nova, e a capacidade de não carregar para frente o que não vale a pena ser carregado. O que tem que ser deixado para trás, vamos deixar para trás. O que passou, passou. É a primeira mensagem que a gente tem que guardar no coração. Tem muitos sentimentos, emoções, acontecimentos que às vezes são pesos desnecessários. Não vale a pena ficar carregando tais pesos que aconteceu lá atrás. Não vale a pena. Eu preciso buscar em Cristo essa capacidade de me aliviar, liberar peso, para que eu consiga olhar para frente e não trazer coisas do passado. A primeira mensagem. E depois eu estava lendo com mais calma os textos. Não sei se vocês perceberam, mas Paulo parece estar parafraseando Isaías na primeira leitura de hoje. Vocês viram a primeira leitura de hoje? Isaías, não? Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Primeira leitura de hoje. Parece que Paulo está parafraseando Isaías. É bonito, não? E tanto o que Isaías fala na primeira leitura quanto Paulo na segunda é a introdução para o Evangelho.
nesse conhecido evangelho da mulher adúltera. 2 diálogos. Primeiro, o diálogo entre Jesus e os religiosos. Depois, o diálogo entre Jesus e a mulher adúltera. 2 diálogos. O primeiro diálogo entre Jesus e os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, já de cara, já traz para nós uma segunda mensagem que a gente tem que levar para casa. Segunda mensagem. Primeiro, deixar para trás o que tem que ser deixado para trás. Segundo é aqui, ó. Tem que tomar cuidado com as pessoas que vêm até nós com segundas intenções. Pessoas que vêm até nós fazendo algumas perguntas e dizendo a nós: o que você acha sobre isso? Mas com segundas intenções. Uma pergunta, uma pessoa que vem com maledicência. Sabe aquela pessoa que vem, pergunta alguma coisa para você, não porque está com dúvida, mas para que, dependendo daquilo que você responder, é o que ela vai usar contra você. Por isso tem que tomar cuidado. Qual é o ensinamento aqui? Que nem tudo aquilo que nos é perguntado merece ter respostas. Guarde bem isso. Nem tudo aquilo que me é perguntado merece resposta. E eu preciso de sabedoria e discernimento para entender o que é uma pessoa boa que vem até mim com bondade, com perguntas saudáveis e perguntas que vêm com maldade. É o que fizeram aqui com Jesus, né? Qual era a lei? A lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Era a lei. Toda mulher que era pega em adultério tem que pegar essa mulher, levar para a praça e todo mundo pegar uma pedra e apedrejar. Lei. Lei religiosa do tempo. É lei. E toda a lei era para ser cumprida. E os religiosos da época, que se achavam cheios de Deus, conhecedores de Deus, pega essa mulher e coloca na frente de Jesus. E é interessante como essas pessoas vêm com perguntas maldosas. Vocês viram como que eles vêm até nós? Como que os religiosos chamaram Jesus? Mestre. Assim que eles veem, né? Mestre. Só faltou falar: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é inteligente, o Senhor é bom. Só faltou falar isso, né? Mestre. Essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés pede para que a gente apedreje. E o Senhor? O que o Senhor fala? Pergunta perigosa, né? Porque qualquer resposta que Jesus desse, Jesus estava perdido, né? Qualquer resposta. Se Jesus dissesse: está na lei, Moisés falou isso, então pode apedrejar. Jesus estaria indo contra seus próprios princípios de amor, de perdão, de misericórdia. Aí já era motivo para os religiosos falar o quê? Aí, ó, prega tanto amor, prega tanto perdão, e aí, está a favor de apedrejar. Não tem credibilidade. Já era motivo para falar isso. Se Jesus falasse: não apedreja, não vamos apedrejar a mulher, pronto. É um rebelde, é um subversivo, está indo contra a lei. Vamos antecipar a crucificação. É rebelde, é um agitador do povo.
Perceberam? Tem pessoas que gostam de colocar a gente numa boca de sinuca. Qualquer coisa que a gente responde já é motivo para usar contra a gente. Mas vocês perceberam que bonito, não? Quando os religiosos estavam perguntando para Jesus o que fazer com a mulher adúltera, o que Jesus estava fazendo? Com o dedo, olhando para o chão e escrevendo. Você sabe o significado disso? É uma alusão ao Antigo Testamento. Porque está no Antigo Testamento que Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas de Moisés as leis. Deus, com o seu dedo, escreveu nas tábuas de Moisés as leis. No Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, é Jesus escrevendo com o seu dedo, não nas tábuas, mas no chão. Significa a história da nossa vida. Onde a gente caminha. É a nossa vida. E escrevendo o que ali? Uma nova lei. Uma nova forma de interpretar a lei. Não a lei do Antigo Testamento, mas uma nova lei. Que lei é essa, Padre? A resposta dele. Aí vem a resposta dele. A frase que todos nós conhecemos. Jesus não respondeu nem que sim e nem que não. Simplesmente, quem não tiver pecado, pode orar. Ponto. Nem que sim e nem que não. Essa resposta foi tão forte que, um a um, os religiosos da época foram soltando as pedras. Começando dos mais velhos. Ou seja, aqueles que eram os mais religiosos. Que batiam no peito para dizer: eu tenho fé. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Os religiosos. Que já tinham a salvação garantida. Soltaram as pedras e saíram. Primeiro diálogo. Agora vem o segundo diálogo entre Jesus e a mulher adúltera. Enquanto o primeiro diálogo foi um diálogo de condenação entre Jesus e a mulher adúltera, não existe um diálogo de condenação, mas uma oferta de salvação. Guardem bem isso. Entre Jesus e a mulher adúltera não existe um diálogo de condenação, mas uma oferta de salvação. E não se tira o mal de uma pessoa eliminando-a. Não se tira o mal eliminando a pessoa. É isso que Jesus aqui diz e faz. E em nenhum momento Jesus foi, é e será conivente com o pecado. Nem foi conivente com o adultério da mulher. O que Jesus fez aqui foi dar uma oportunidade para que a mulher mudasse de vida. Foi uma oportunidade para que a mulher erguesse a cabeça e mudasse de vida. Está bem claro isso no último versículo, né? As últimas palavras de Jesus no Evangelho. Pode sim, e de agora em diante não peques mais. Aqui está claro isso. Jesus não foi conivente com o erro dela. Não foi. O que Jesus foi aqui foi uma oportunidade de mudança. Enquanto todos os religiosos estavam com as pedras nas mãos, Jesus aqui dá uma nova forma de interpretar a vida. Errou? Então vamos voltar ao que está no que Isaías falou, que Paulo falou. Vamos deixar para trás o que tem que ser deixado para trás e caminhar para frente. Enfim,
queridos irmãos e irmãs, a gente pode tirar muita coisa desse episódio, né? Por isso que eu falei que às vezes a gente tem que evitar, fazer um esforço para não carregar para frente pesos desnecessários, né? Às vezes a gente sai de casa com os bolsos muito cheios, né? Se fosse dinheiro, pelo menos, né? Mas a gente sai de casa com os bolsos cheios de pedras, né? Sabe aquele pensamento? Lá no meu trabalho, lá no meu emprego, se aquela pessoa voltar a falar aquilo, aí eu vou parar. Se aquela pessoa naquele lugar voltar a fazer isso, eu já saio de casa já com os bolsos cheios de pedra. Na primeira oportunidade que eu tiver. E hoje a liturgia fala para a gente tomar cuidado com isso, porque o nosso humano é assim mesmo. O humano da gente faz porque a gente já sai de casa. Eu falei uma palavra de manhã, pensei que não existia, mas existe. Sim. Depois falaram para mim, não, está certo, existe essa palavra. É que fugiu um pouco da minha cabeça. A gente já sai de casa munido. Ou seja, com munição. Já sai munido. Pronto para a primeira oportunidade usar. E é assim mesmo, nosso humano é assim. E hoje a liturgia pede para nós atenção com isso. A vida já é pesadinha, já demais para todos nós. Os desafios, os problemas. Então, tem certos pesos que é melhor não carregar. Deixa a vida já com seus pesos do dia a dia. Não adianta a gente acrescentar mais. Então que a gente possa encontrar força para aliviar os nossos bolsos. Obrigado, Senhor, pela liturgia desse último domingo da Quaresma. Que a gente possa entrar na Semana Santa com o coração purificado e celebrar bem a Semana.